Fala gatinho, fala gatinha, quarto vídeo da nossa playlist de termometria e calorimetria, nono exercício aqui, iniciando a nossa parte aí de calorimetria. Esse exercício em específico, exercício número 9, um exercício sobre equilíbrio térmico. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos junto aí resolver mais uns 3 ou 4 exercícios aqui nesse vídeo, né? Um exercício aqui da UFSCar de São Paulo, dois corpos A e B de massas MA e MB estão inicialmente às temperaturas TA e TB, respectivamente, com TA diferente de TB. Falou um monte de coisa e não falou quase nada. Só falou que tem dois corpos diferentes, eles têm massas diferentes e que as temperaturas deles, né, temperatura de A e temperatura de B, são diferentes, né? Temperatura de A diferente da temperatura de B. Num dado instante, eles são postos em contato térmico. Então, se tem dois caras com temperaturas diferentes que estão em contato térmico, foram postos em contato térmico, o que vai acontecer? Vai haver uma transferência de calor, uma transferência de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E aí o cara que está perdendo calor, a temperatura dele vai diminuindo. E o cara que está recebendo esse calor, a temperatura dele vai aumentando. As temperaturas eram diferentes, uma vem diminuindo, a outra vai aumentando. Vai chegar um momento que as temperaturas vão se igualar e a gente chama esse ponto de equilíbrio térmico. Então, após atingir o equilíbrio térmico, teremos equilíbrio térmico é temperaturas iguais. Então, isso daqui, esse exercício aqui é exercício fácil demais. Equilíbrio térmico. A temperatura linha, né? Temperatura linha de A, ou seja, a segunda temperatura de A é igual à temperatura linha de B, ou a segunda temperatura de B. Equilíbrio térmico é isso, temperaturas iguais. Então não tem ninguém que tem temperatura maior, ninguém que tem temperatura menor, beleza? Tá aí, temperatura de A igual temperatura de B. Vamos agora para o exercício número 10, né? Um exercício aqui agora dos processos de propagação de calor. Os próximos 2 ou 3 aí são de processos de propagação de calor, né? Que é condução, irradiação e convecção. Vamos lá, exercício número 10, num estralar de dedos, vamos. Chegamos aqui. Então vamos lá. É uma questão aí que a gente tem 3 afirmações, 3 coisas diferentes que serão feitas e vamos analisar, tá? Vamos primeiro fazer a leitura aí para a gente ver aí o que é verdadeiro, o que é falso. Molhando a palavra aqui que a garganta tá ruim, o tempo tá quente. Vamos lá. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais, tá? A geladeira, ela fica ligada 24 horas, 7 dias por semana, 24 por 7 é a escala dela, né? Um consumo considerável de energia. Algumas coisas podem ser feitas para que esse consumo ele seja suavizado, possa diminuir, né? Essa aqui falou de perdas térmicas, porque a função da geladeira é manter a temperatura baixa. Se você toma algumas medidas para que essa temperatura não fique aumentando, então você tem aí, diminui essas perdas térmicas e aí você pode ter aí um melhor consumo, né? Um melhor rendimento, né? Um menor consumo de energia elétrica. Primeira afirmação, ó, distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles
para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do ar quente para cima. Lembra lá da convecção térmica, né? O ar frio ele é mais denso, né? Frio diminui o volume, aumentou a densidade. O ar frio ele é mais denso, ele desce. O ar quente tem maior volume, é menos denso, ele sobe. Por essa razão que os ar-condicionados são instalados em cima, né? O ar lá de cima esfria, desce, o que está embaixo mais quente sobe, esfria, desce, e aí se cria uma corrente de convecção. Então, se você distribui os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios, então você vai permitir que essa corrente de convecção aconteça. Se você topa, né, de alimento de cima e embaixo, não tem espaço vazio, você dificulta muito aí essa circulação do ar quente e do ar frio dentro da geladeira. Então essa é sim uma ação que vai visar diminuir as perdas térmicas. Isso vai facilitar o trabalho da geladeira. Manter as paradas do congelador com camadas bem espessas de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. Gente, por ironia do destino, por incrível que pareça, o gelo ele é um isolante térmico, sabia disso? O gelo é um isolante térmico. É por isso que aqueles esquimós lá que moram na Antártida, né, que moram em lugares gelados, eles constroem as casinhas deles de gelo, porque lá dentro a temperatura vai ser maior do que lá fora, porque o gelo isola, ele é um bom isolante térmico, inclusive é uma técnica de sobrevivência em lugares aí que tem nevasca. Isso é ensinado nas escolas. Se você está na rua e é atingido por uma nevasca muito grande, cava um buraquinho de gelo e entra nele ali e se esconde. O gelo vai isolar termicamente do ambiente. Então, se você tem uma camada bem espessa de gelo no congelador, você está impedindo que o congelador faça a função dele, que é resfriar ali o interior da geladeira, tá bom? Então, se, né, todo mundo que tem geladeira, hoje tem as geladeiras frost free, que não cria mais camadas de gelo, mas aquelas geladeiras mais antigas que cria, né, uma camada de gelo ali no congelador, todo mundo sabe que quando acontece aquilo, a geladeira lá embaixo ela fica mais quente, ela fica com mais dificuldade de resfriar os alimentos. Então, manter a parede do congelador com uma camada bem espessa de gelo não vai melhorar a eficiência da geladeira. Aquelas geladeiras mais antigas, elas têm um radiador ou uma grade na parte de trás, né? Se você limpar esse radiador, essa grade, periodicamente, né? Para quê? Para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Então, qual que é a função ali daquele radiador, daquela grade? Bom, se a geladeira ela resfria aquele ambiente, ela pega uma energia térmica, né? Ela retira a energia térmica do ambiente, dos alimentos, daquilo que está ali dentro da geladeira. O que ela faz com essa energia térmica, com esse calor que ela pegou? Ela joga para o ambiente, ela joga fora para o ambiente. As geladeiras mais antigas tinham aquelas grades ali atrás, né? Então, aquela grade tem a função de dissipar o calor que a geladeira buscou ali dos alimentos. Se aquilo está cheio de poeira, com gordura depositada ali, você dificulta esse processo de transferência térmica. Então, manter aquilo ali bem limpo é ótimo, né, para o bom funcionamento da geladeira. Colocar tênis, meia, alguma coisa ali para secar, você também está dificultando a troca de calor com o ambiente. Então, não é saudável para a geladeira. Então, no caso aqui, manter ali o radiador e aquela grade ali bem limpa é sim algo que contribui para diminuir as perdas térmicas da geladeira. Então,
né, o procedimento 1 e o procedimento 3 melhoram sim o bom rendimento aí da geladeira. Então a alternativa A aqui é a alternativa correta para nós, tá bom? Vamos para o próximo, vamos para o 11, no estalar de dedos, vamos lá. Chegamos no exercício 11, também temos afirmações aqui, né? Afirmação 1, 2, 3 e 4, e queremos ver aí quais estão corretas, né? Então vamos lá. Sobre a propagação de calor, considere as seguintes afirmações. O processo de convecção do calor só pode ocorrer nos meios sólidos e líquidos, tá? Então vamos lá, ó. Convecção acontece com os fluidos, né? Nos fluidos as moléculas elas têm mais mobilidade, elas podem se deslocar ali dentro do fluido, né? Pode, né? Lembra que a corrente de convecção ela é o fluido, né? A parte que está fria descendo e a que está mais quente subindo devido à diferença de densidade. Nos sólidos as moléculas estão muito presas, elas não têm mobilidade, elas não saem, elas não podem sair de um lugar para outro ali dentro do material. Então fluido é líquido e gasoso. Aqui diz que acontece nos meios sólidos e líquidos a convecção. Então essa primeira afirmação aqui é falsa, tá? Segunda, a irradiação do calor só pode ocorrer no vácuo. O que está errado? Esse só pode, tá? Esse só aqui ela faz com que a afirmação fique errada, porque a irradiação ela acontece por meio de ondas eletromagnéticas, né? É uma transmissão de calor que acontece à distância. Então o Sol está aquecendo a Terra. Entre o Sol e a Terra tem vácuo, não tem nada. Como é onda eletromagnética, essa transmissão de calor acontece tranquilamente. Mas ela não só acontece no vácuo, né? Então, por exemplo, se você se aquece em uma fogueira, né, próximo de uma fogueira, a fogueira está a alguns metros de distância de você e você está sentindo o calor dela. Isso é irradiação. As ondas eletromagnéticas elas podem se propagar tanto no vácuo quanto aqui, né, na nossa atmosfera. Então o que errou aí foi essa só, né? Não é limitado somente ao vácuo. Terceira, a condução de calor é o processo de propagação que ocorre nos sólidos. Verdadeiro, tá? A condução é quando o calor ele é conduzido através das moléculas do corpo. As moléculas mais quentes elas estão mais aquecidas, né? Estão mais aquecidas, elas estão mais agitadas. Aí essa agitação começa a ser transmitida de molécula para molécula até que essa agitação seja, né? Ela foi transmitida por todo ali o corpo. Pelo fato de os sólidos terem as moléculas bem próximas, bem juntas, então permite-se que essa vibração seja transmitida de molécula para molécula, tá bom? Lembrando que a gente tem materiais que são bons condutores térmicos e outros que não são bons condutores térmicos, são isolantes, né? Mas condução acontece com sólidos, convecção acontece nos fluidos, que são líquidos e gasosos. A convecção do calor só pode ocorrer nos líquidos, né? Acabamos de dizer que não, né? É fluidos de um modo geral, tanto líquido quanto gás, né? O ar-condicionado é um exemplo. Ele resfria o ar do ambiente, que é, né, matéria no estado gasoso, por meio da convecção. Então, a única correta para nós é a terceira afirmação, aí, letra C. Fechou? Vamos para o último. Quando eu disse o último aqui dos processos de propagação de calor, né? Nós ainda temos alguns ali de cálculo, né? De calor específico, capacidade térmica e etc, né? Então aqui a gente tem o último, mais o último dos processos de propagação de calor. Então vamos ler. Na figura a seguir, tem-se um dispositivo que nos ajuda a entender as formas
pelas quais o calor se propaga. O que a gente tem, né? Vamos analisar aqui essa imagem, né? Ela está um pouco pequena, vou dar uma aumentada nela aqui, mas a gente tem aqui representado uma lâmpada, tá? Uma lâmpada que é essa número 1 aqui, ó, número 1, lâmpada. Acima da lâmpada, aqui o número 2, ó, a gente tem uma ventoinha, né? Tipo um cooler de computador. Tem algo ali que, né, pode girar. E aí o que foi observado? Observa-se que em um local livre de correntes de ar, ou seja, a ventoinha não está ligando porque está passando ar no ambiente. Ele é livre de correntes de ar. Quando se liga a lâmpada, né? A lâmpada aquece, então tem uma transformação de energia elétrica em energia térmica. A ventoinha acima da lâmpada começa a girar. Então, quando se liga a lâmpada esquenta. Quando isso acontece, aquela ventoinha ali gira, começa a girar. Tem um vento batendo nela. Não é um vento do ambiente, porque diz que o local é livre de correntes de ar. Isso se acontece principalmente devido ao quê? Isso acontece, letra A, irradiação térmica próxima à lâmpada aquecida. Próximo à lâmpada aquecida acontece irradiação? Acontece irradiação térmica, né? Se você aproximar sua mão perto da lâmpada, você vai sentir esse calor à distância, né? Você sente o calor à distância, tem irradiação. Mas as ondas eletromagnéticas, elas têm capacidade de fazer uma ventoinha girar? Não tem. Ela não tem matéria, não tem nada para bater na ventoinha e fazer ela girar. É somente energia, né? Energia eletromagnética. Então não é devido à irradiação. Vamos pensar aqui na letra B, ó. Convecção térmica do ar próximo à lâmpada aquecida. Então pensa o seguinte, aqui perto da lâmpada aquecida tem ar. Quando essa lâmpada aquece, ela aquece o ar que está aqui ao redor. O ar quente, o que ele faz? Sobe. Se o ar quente se o ar quente sobe, então eu tenho um fluxo de ar subindo e vou ter um fluxo de ar descendo, porque se esse ar que estava aqui aqueceu, subiu, aquele que estava lá em cima, que estava mais frio, desceu. Então eu tenho um fluxo de ar subindo e descendo. Esse fluxo de ar que está subindo, por estar mais aquecido, ele pode sim fazer com que a ventoinha gire. Então a convecção térmica do ar ali ao redor, próximo à lâmpada aquecida, vai fazer com que esse ar suba e faça a ventoinha girar. Você pode perceber que a letra C, letra D e letra E não tem muita lógica. Então a gente finaliza esses exercícios aqui até o 12º, marcando a letra B no exercício número 12, beleza? Vejo vocês nos próximos exercícios, tá bom? Beijo gatinho, beijo gatinha, te vejo agorinha.